Graça e paz, Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui dando início, à nossa escola bíblica dominical, para que possamos, estarmos estudando a preciosa e riquíssima, a palavra de Deus, e podemos estar, evoluindo, crescendo, em Cristo, dentro da palavra, instruído pelo Espírito Santo. Então, espero que vocês aprendam bastante, e dúvidas, questionamentos, vamos estar abrindo um link, alguma forma para que vocês possam estar, assim, juntos, fazendo suas anotações, enviando para que possamos estar também podendo responder, as suas dúvidas e os seus questionamentos. Foi publicado, no canal da Igreja Batista Alfa e Ômega semana passada, que estaremos iniciando, a nossa lição bíblica número 1, que é da revista Palavra e Vida, Motivações Cristãs, estudo do 1º e 2º Pedro. E hoje na lição 1 vamos estarmos lendo o texto bíblico, Pedro 1, o primeiro versículo e o segundo, benefícios extraordinários para vencer. E aqui podemos ler, 1 Pedro 1, o versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão no Ponto, na Galáxia, na Capócia e na Ásia e na Bitínia, essa é a cidade, que hoje, até que o autor traz como, conhecemos, como Turquia, hoje, esse território todo ali, você vê que eram várias regiões, e ali Pedro começa, a falar daquilo que ele viveu, no seu ministério junto de Cristo, e hoje conhecemos como Turquia, mas ali foi iniciado, a igreja, assim, dando continuidade a todo aquele ensinamento de Cristo, diretamente, com o seu discípulo, que veio passar para nós o conhecimento que foi dado por Cristo. E aqui no segundo versículo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e expansão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é uma saudação perfeita, e assim, uma saudação enriquecedora, cheio, de frutos ricos, de bênçãos para a nossa vida e graça, porque foi dado através do Espírito, através da vida de Pedro, para as nossas vidas até os dias atuais e até a volta de Cristo. Então, podemos, estarmos aqui, se vocês quiserem acompanhar na revista, vocês podem estar acompanhando, vou estar lendo alguns trechos. O apóstolo Pedro escreve para os cristãos que estavam dispersos, estavam ali peregrinando, sobre essas regiões, e Paulo se atenta a isso e tem aquela questão: continuarei levando o evangelho de Cristo, seja onde for, seja qual for a circunstância onde estiverem aqueles que precisam ouvir. Então, essa era a preocupação de Pedro. E ele leva, a sua experiência em Cristo, a todos que estavam dispersos e habitavam fora da Palestina, e por consequência todo cristão que habitava em meio aos gentios, ainda tinha, uma característica assim de Pedro, ainda se tinha essa questão, os judeus, pessoas que nasciam ali naquela região ali, Israel na época, e os gentios, aqueles que não eram da sua cultura, que nasciam em outra região. Então, você vê que isso é bem, até
os estudiosos, né, da teologia, eles costumam dizer que Pedro, né, ficou ali dentro cuidando dos judeus e Paulo, né, foi para esses gentis que ele coloca ali, né, que ele coloca que tinha também, né, judeus que estavam vivendo no meio de gentis. Então tinha muito essa questão cultural, essa separação, pessoas nascidas, né, ali naquele território que realmente era considerado, né, os filhos de Deus, os primogênitos, né? E tinha os gentis, aqueles, né, que até então eram de outro território, provavelmente vinham de outras religiões, outras culturas. Às vezes, até muitas culturas, né, mesmo sendo vizinhas, não tinham conhecimento nenhum de Deus. Então, tinha essa característica. Então, quando você vê muito essa questão assim, gentil, eles estão falando de pessoas não nascidas, né, em Israel, pessoas que não eram descendência das tribos, né, de Judá. No caso, assim, as 12 tribos, né, que foi constituída a nação de Israel. Então, aí vamos prosseguir. Com o objetivo de prepará-los para o enfrentamento de dias difíceis, de perseguições e duras provações. A menção aos locais como sendo províncias da Ásia Menor, né, aquilo que eu falei. E aqui ele ainda vai falar naquelas regiões, provavelmente em lugares onde Paulo não havia atuado, né? Porque Paulo ele teve também um ministério assim, ele percorreu um território muito grande, né, para levar o evangelho. E essas províncias que Pedro se concentrou, provavelmente foi locais a qual Paulo não tinha percorrido. E a preocupação de Pedro era essa, pegar os eleitos, né, a descendência, né, dele, né, do pessoal de Israel, e a preocupação por ele estar no meio, né, de gentis, pessoas que não eram da mesma cultura, tá bom? Se gentis quer dizer isso, porque às vezes a gente confunde, acha que, né, os gentis não são os salvos. Ali, o conhecimento gentis é pessoas que não vinham da mesma cultura que Pedro, tá bom? E não guardavam os legados, né, que a gente conhece lá do Antigo Testamento. Então, a carta foi escrita provavelmente entre anos 62 e 67, sendo limitada ao fato da morte do apóstolo Pedro. Nesse período, a respeito da autoria, existem controvérsias e objeções. Isso aqui é mais, assim, quem quer se aprofundar na teologia, que ele vai falar, né, da questão da data das cartas, que foi dada autoria a Pedro. Então, vamos nos apegar mais aqui ao ensinamento do que nós lemos aqui na Escritura. Então, o que era importante para os cristãos dispersos daquela época para serem fortalecidos e encorajados a suportarem a perseguição, assim como para os nossos dias. Nos nossos dias, hoje, né, que enfrentamos essa pandemia, dias difíceis, uma doença, né, que ainda tem, né, aquele olhar assim desconhecido e aí surgem muitas questões, muitas dúvidas, mas o fato é que pessoas estão morrendo, é uma doença difícil, a gente vê, né, vidas sendo, famílias sendo, né, assim, drasticamente dizimadas. Então que possamos estar em oração, né, e tentarmos para o propósito de Deus nessa terra. Então, como compreender a dimensão da cidadania celeste na terra? Isso aqui é muito interessante. Da nossa cidadania celeste na terra e quais os recursos que estavam disponíveis para enfrentamento dos dias difíceis e quais os benefícios que poderiam auxiliar um cristão em meio às perdas e sofrimento. É um momento assim muito atual, uma palavra bem, né, escrita, você vê lá nos primeiros séculos, aliás, no primeiro século, e no caso que se direciona hoje para a gente. Então, assim, continuamos a ver que a palavra de Deus ela se renova para todos os tempos, porque é a palavra de Deus. Eu coloquei aqui, você consegue realmente compreender a dimensão do que é ser salvo? Por que eu coloquei isso? Porque
a gente temos que ter um entendimento do que está sobre a nossa vida. Qual a responsabilidade? Tá, é muito bonito, você pega, né? Eu era perdido, pecador, andava aí nesse mundo de maneira tal. E conhecia Cristo e aceitei, me rendi a Cristo, né? Me arrependi dos meus caminhos, daquela linha que eu seguia, e hoje estou salva, remido pelo sangue de Cristo. Mas o que isso significa na realidade para você? O que realmente implica em ser salvo? Vou botar assim uma textualização bem assim atual. Você vai para uma faculdade e escolhe lá fazer... quer ser professor, quer ensinar matemática, português, você vai lá escolher, né? Vai fazer a sua faculdade. Para quê? Para você dar aula, né? Dentro daquilo que você escolheu. Ou fazer direito, você vai... Para quê você vai fazer direito? Para ser advogado. Então, para que você é salvo? Essa é a pergunta. Para que você é salvo? Isso que você tem que se perguntar. Ah, eu sou salvo porque Deus me ama e me salvou? Mas o que isso implica para a sua vida? O que isso quer realmente dizer para o que você... Qual o seu propósito? Para que Deus te salvou? Só porque Ele te ama e queria te levar para o céu? O que resulta nessa salvação, né? O que vai resultar para a minha vida nessa salvação? Essa é a pergunta. E depois eu coloquei aqui, você sabe quais os remédios temos para suportarmos dias difíceis? Cristo vai falar, né, que no mundo teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. Então, assim, para que possamos confiar nele, que também venceremos o mundo. Mas dentro do quê? Dos ensinamentos dele. Ele foi obediente até o fim ao Pai e ele venceu. E cabe também para nós a mesma questão. Se formos obedientes a Cristo, aí venceremos o mundo. Não adianta eu querer viver a vida. Eu aceitei Cristo, me arrependi, mas vou viver do meu jeito. Eu gosto de fazer isso aqui, eu não vejo condição de eu abrir mão disso ou daquilo. Então, será que é isso mesmo que Deus quer para a nossa vida? Que continuamos vivendo da mesma maneira, sem transformação, sem mudança? E quando chegar nesse dia difícil, entendermos, né, o que temos em mãos. Até coloquei ali quais os remédios temos para suportarmos. Que remédios são esses? Né? Como suportarmos dias difíceis? Há uma grande diferença, né, de quando você está sendo guiado por Cristo, entender, né, esse propósito. Você acha que é mais fácil para um cristão perder um filho do que para um ímpio? Não, a dificuldade é a mesma. Vai ser dias difíceis tanto para o ímpio quanto para o cristão. Certo? Para o salvo, a dificuldade vai ser a mesma, a dor vai ser a mesma, de repente até maior, né? Porque você que está em Cristo, você reconhece que o quê? Que o seu filho é bênção de Deus para a sua vida, você entende o que é amor, pelo menos esse é o propósito. Entender o que é amor, o que é perdão, é isso que Deus ensina. Então, muitas das vezes no mundo a pessoa tem até um filho, mas só gerei, né? Como muitas vezes a gente vê, as pessoas preferem os cachorros, né? Um ditado aí que está sendo muito usado, né? Você vê assim a desvalorização da humanidade por ele mesmo. Porque eu prefiro hoje um cachorro do que ter um filho, gerar outra vida, educar. Ah, porque o ser humano, ele trai, o ser humano erra, o ser humano tem atitudes que vai magoar, ofender o outro. Ah, o cachorro não tem isso, né? Mas é uma questão para a gente pararmos e pensarmos realmente. Eu nasci, fui gerada de uma mulher, não de uma cadela. Tá entendendo? Eu gerei filhos, eu gerei vidas, gerei pessoas com autonomia para pensar e decidir o que elas querem. Eu não gerei um animal irracional.
Tá? O tema é esse, eu amo cachorro, tanto que eu tenho muitos cachorros, né? Nem a questão do bichinho, é a questão da colocação, de como colocamos as coisas, tá? Meus filhos podem me decepcionar, como eu também, com certeza, em algum momento da minha vida, me decepcionei minha mãe. Mas isso é motivo para deixar de me amar menos? Ou eu amar menos os meus filhos, porque eu sei que em algum momento eles vão me decepcionar, ou não vão responder minha perspectiva? Será? E será que essa troca de afeição de seres vivos por bichos tá dando resultado? Se tivesse dando resultado, eu creio que o número de pessoas doentes e uma doença que é causada pela solidão, que é a depressão, né, não estaria tão assim, auge, né, de crescimento. Você vê cada dia mais pessoas nesse quadro. Então, são coisas que nós que pregamos a Cristo temos que pensar e temos responsabilidade sobre isso. E é isso que a gente vai falar aqui na carta de Pedro. É justamente entendermos qual a diferença e qual o propósito da salvação para a nossa vida. E se você entende esses remédios para suportarmos os dias difíceis. Estamos passando aí um momento, igual eu já falei, de pandemia, pessoas morrendo, pessoas doentes em hospitais e uma crise econômica, né? Muitas pessoas aí já devem estar até sentindo a falta de alguma coisa, de algum alimento, e emprego que não se tem, dinheiro que também não sabemos por onde está correndo dinheiro, né? Então, o que acontece? Temos remédio para isso em Jesus? Nesses dias, né, difíceis? Você, como cristão, você tem que se perguntar isso. Qual é o remédio que foi deixado por Cristo para podermos suportarmos esses dias? E aqui eu também questionei também, e qual será os benefícios, a recompensa em permanecermos firmes e fiéis a Cristo Jesus? Gente, olha só. Qual será os benefícios? Hoje em dia se ouve muito em igreja que você aceitou Jesus, seus problemas todos se acabaram, se você está com essa necessidade, você vai ficar rico, eu não sei. Essas coisas assim bem, né, sem fundamento, vamos colocar assim. Nosso benefício, a nossa recompensa, você tem noção do que é esses benefícios, essa recompensa? Em ser fiel a Deus, em ser fiel a Cristo Jesus e continuar a pregar o Evangelho, porque essa foi a ordenança que Cristo deixou. Então, você sabe que benefício é esse para a sua vida? Você foi salvo em Cristo Jesus? Você tem entendimento? Que recompensa é essa? Eu até coloquei aqui o Salmo 19. Por eles é demonstrado, até a sobrinha ali é demonstrado, depois eu vou estar falando sobre isso um pouquinho mais à frente, o teu servo, e os guardar a grande recompensa, em os guardar a grande recompensa. A recompensa está em Deus. Então, assim, eu creio que a gente não precisa nem se preocupar. Que benefício e recompensa é essa? Se está em Deus, com certeza boa coisa é, né? Que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, hoje, né, tem muito essa preocupação. E a nossa recompensa, ela é espiritual. Ela está em Deus. Tá, né? Quando Cristo voltar, resgatar a sua igreja, passar esse tempo aqui, né, lá no céu, essa é a recompensa. Então aqui muitas das vezes a gente, né, nos limitamos a querermos entender qual o propósito da igreja nessa terra, porque estamos presos às coisas aqui ainda nesse mundo e esquecemos que tudo que Cristo passou, toda a sua palavra está voltada para o mundo espiritual, aquele que a gente não consegue ver com nossos olhos humanos. Até aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem perceber, mas através de quem? Do Espírito Santo. Então, tem um abismo ainda muito grande nisso para muitos cristãos entender
a gente lê, né, e olha assim a letra e traz tudo para nossa vida. E esquecemos que tudo ali está se referindo a coisas espirituais. Então, o melhor de Deus para a nossa vida é espiritual. Claro que isso não limita Deus de ele tomar uma decisão e colocar você, né, em outra posição, mudar a sua vida. Esse é o propósito dele, essa é a escolha dele. É igual quando Deus fala assim, olha, vocês têm o livre-arbítrio. Aí você aprende uma lição em Deus, aí você vai escolher, poxa, vou dar um exemplo físico, né? Você aprendeu lá que a bebida não faz bem. Pô, mas eu gosto de beber. Me sinto bem, fico alegre e tal. Vamos colocar assim. Claro, você vai ter que escolher esse seu bem, julgado por você mesmo, ou você se atentar por que realmente a Bíblia está falando sobre a embriaguez. Você está entendendo? Todos os pecados que estão na nossa carne, Deus sabe que é difícil separar. Mas só que Ele sabe que a gente tem esse poder de decidir. Aí vamos supor uma pessoa que ele rouba, é um ladrão, vamos colocar assim. Aí ele vai lá na igreja, ouve a pregação, ou você vai evangelizar na rua e encontra esse ladrão e você começa a falar de Jesus. Ele chora, se arrepende e aceita Cristo. E ele vai ter uma escolha. Vamos supor que essa pessoa só roubou a vida toda, não sabe fazer nada na vida. Ele vai ter que escolher continuar roubando, trapaceando as pessoas ou abrir mão. Gente, é todos os pecados. A gente fala, é a fofoca. Eu tô em Cristo Jesus, Liliane, eu aceitei Jesus, não tem fofoca na minha vida. Então não tem que ter fofoca na sua vida, você tem que estar preocupado com a vida do fulano, do ciclano, fazendo comentários. Por mais que você não faça por maldade, mas você está comentando sobre a vida dos outros, você fofoca, gente. Então eu tenho essa capacidade, esse poder, porque foi dado por Deus, de eu escolher se eu continuo à mercê da minha carne ou do Espírito Santo. Então, em tudo, eu vou ter, né, lá no início, né, no Antigo Testamento, terás diante de ti todos os dias o bem e o mal. E aconselho a escolher o bem. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então, todos os dias terei diante de mim o bem e o mal. Mas Deus me aconselha a escolher o quê? O que é bom, o bem. Fazer o bem, fazer a escolha correta. Dentro do quê? Dos ensinamentos que Deus nos ensina para que possamos ter uma vida o quê? Melhor. Então, esse é um propósito, um dos maiores propósitos para a nossa vida. Reconhecermos nossa dificuldade humana e sabermos que podemos escolher. E aquilo que é muito difícil você abrir mão e escolher, busque em Deus. A gente não falamos aqui dos remédios que foi deixado por Deus para que possamos curar a nossa alma. Então busque em Deus, busca na palavra, busca na oração, busca no jejum, mas se esforce e busque. Esse é o propósito. Então, igual eu falei, eu botei lá sublinhada amodestar. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer avisar alguém da incorreção do seu modo de agir. Compreender, né? Repreender e ensinar de maneira branda, tá bom? Preste atenção, é branda, tá bom? Somos mansos e humildes de coração, assim como Cristo é. Então a gente tem que trazer isso para nossa vida. Temos que ser humildes, né? Temos que sermos brandos, mansos, igual a Jesus, né? Imitarmos a Cristo. Então, eu coloquei porque esse é o significado de amodestar. E lá no Salmo 119, 11, que a gente lembra, ele estava falando sobre isso. Então, esse é o propósito do cristão, de avisar as pessoas que elas estão no modo de agir incorreto. Incorreto perante a Liliane, incorreto perante o pastor Michel, incorreto perante... Não, incorreto perante a Deus. Que é o que importa. Ai, mas eu acho isso aqui tão bonitinho. A irmã Liliane acha lindo. Mas não é da vontade de Deus. Eu faço o quê?
tenho que avisar as pessoas, eu tenho que estar ensinando de maneira branda para que as pessoas entendam que o propósito de Deus tem que ser maior em nossas vidas, assim como é na minha vida, entendeu? E como tem que continuar sempre sendo. Não adianta hoje a irmã Liliane estar aqui hoje buscando a Deus e amanhã, poxa, eu tô cansada, não quero mais. Entendeu? A gente tem que permanecer sempre fiel, buscando dia após dia. Eu sempre costumo falar isso nas minhas lições, vocês vão ouvir sempre eu falando isso. Cristo, ele sempre vai falar, orar e vigiar. Então, isso é uma coisa muito importante para a nossa vida. A gente temos que estar em oração diária e vigiando. Esse vigiar depende de mim. Eu preciso vigiar com quem eu estou falando, o que eu estou falando, qual é o meu comportamento, como estou me vestindo. Às vezes, hoje em dia, né, as pessoas acham que não tem nada a ver. Tem, porque a gente sabe, da forma que a gente chegar em um lugar vestido, dependendo da maneira que a gente estiver vestida, o que a pessoa vai olhar e pensar. A gente tem essa noção. Se você não tem, começa, né, estudar aí um pouquinho sobre o comportamento humano. Esses estudos são muito legais, né? Comportamental, ou ler umas pesquisas desse tipo, porque as pessoas, elas veem coisas e pensam e agem de uma maneira. Claro que ninguém vê e pensa tudo da mesma forma, mas a tendência, se não fosse assim, programa de marketing, de imagem, essas coisas nem existiria, né, gente? Então, a gente temos que nos policiar naquilo que falamos, naquilo que vestimos, no nosso comportamento. Na ceia, né, sempre ler o mesmo versículo, examina o homem a si mesmo, mas isso é para todo dia. Todo dia nós temos que estarmos nos examinando para ver se estamos de acordo com a vontade de Deus. Se estamos realmente fazendo isso aqui, ensinando as pessoas a agirem, entendeu? Corrigindo seus erros, porque todo mundo erra. Entendeu? De maneira branda, levando uma palavra de vida e salvação às pessoas. Esse é o nosso propósito. Então, temos que estarmos atentos a isso. Será que eu estou me dedicando àquilo que eu estou aprendendo? Será que eu realmente estou disponível para Deus, para fazer o seu propósito cumprir aqui nessa terra? Eu tenho que me perguntar isso como salva. Eu tenho que me preocupar com vidas que estão perdidas. Eu falei, né, da pandemia, quantas pessoas morreram? Será que essas pessoas morreram sabendo que existe um Deus que a ama e a quer salvar? Será que aquelas pessoas que estão doentes no hospital, que nem sabem se vão sair de lá com vida, será que ela tem essa noção de quem é Deus e qual é o propósito de Deus para a vida delas, se elas estão salvas? Eu tenho que me preocupar com isso, gente. Temos que nos preocupar com isso. Assim como foi bom para mim ser salva, também vai ser para a humanidade toda. E por que essa é a vontade de Deus? Deus deu seu Filho único por amor de nós, de todos, sem exclusão de ninguém. E aí, você está disponível para cumprir a vontade, o querer de Deus? E ensinar, e corrigir aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus? Você tem se perguntado isso ou só está preocupado que a pandemia está matando, que fulano pode passar fome, só com as coisas desse mundo? E as coisas espirituais? Elas estão tirando seu sono? Elas estão te preocupando de alguma maneira? Então, temos que nos atentarmos a isso. Então, forasteiro neste mundo sempre seremos, porque nós rejeitamos o mundo e escolhemos a Cristo. Isso é ser forasteiro. Vou escrever. Aqui eles estão usando um termo peregrino. Vamos comparar ao imigrante. O imigrante, ele nasce lá naquela terra, tem o familiar, tem a nação, né, costuma ter leis para proteger os seus nativos. Aí ele sai dali e vai para outro lugar. Ele já vai perder essa proteção familiar e daquela região e vai para uma outra que não vai ter a mesma proteção. Então, isso é imigrante.
E dependendo para onde ele for, ainda vai ser rejeitado, vai sofrer, né, preconceito, vai sofrer várias coisas. E é isso aqui que eles estão falando, em questão a peregrinar, a sermos forasteiros, é isso. É estarmos numa terra que não temos nenhuma lei, nenhuma legalidade que nos ampare. Entendeu? Nosso Pai Celeste está onde? No céu. O nosso familiar que já está, ele tem poder, Deus estar conosco, mas ele também deu autonomia para o homem, que vai formar a lei, constituir as coisas. Então, também a gente está debaixo da lei humana. Enquanto estivermos aqui, até Cristo retornar e buscar a sua igreja. Então, o que acontece? Nesse propósito de forasteiro é isso. Não pertencemos a esse mundo. Quantas vezes vamos ler, né, texto que vai dar referência a isso? Então, o conceito de forasteiro é conhecido pelo povo de Deus desde o Antigo Testamento, como diversas tiveram que viver desta maneira, literalmente, desde o chamado de Abraão, para fazer parte do povo eleito de Deus e residir em Canaã, né? Então, assim, você vê, estamos numa terra em que só habitamos, mas que a nossa estadia aqui, ela é passageira. E temos que nos preocupar com o quê? Com a nossa morada celestial, que essa que é importante. Então, por isso que eu falei, temos que nos dedicarmos às questões espirituais e celestiais, porque nós pertencemos a elas, não a esse mundo. Então, no Novo Testamento, apresenta o conceito de forasteiro de uma maneira distinta. O homem forasteiro para com Deus é o homem forasteiro para com o mundo, que eu estou falando aqui agora. Então, somos forasteiros nesta terra porque escolhemos viver em Deus, em Cristo Jesus. Então, rejeitando o quê? As coisas desse mundo. Efésios capítulo 2, e o versículo 11 e o 12, o apóstolo Paulo fala da condição espiritual do homem sem Deus e o chamado de estrangeiros. Então, aqui em Efésios 2, 11, ele vai falar, o apóstolo Paulo: portanto, lembrai-vos que vós outrora éramos gentis na carne e chamados em circuncisão pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, uma coisa que o homem aqui nessa terra diz que é uma coisa, lá no céu vai ser, né, às vezes uma coisa diferente, porque o que ele diz que é incircunciso no céu, aqui na terra é circuncidado pelo homem, pela mão do homem. Então, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, eu não aceitei Cristo, hoje eu tenho Cristo. Eu tenho que entender que há uma aliança, há um objetivo ali celestial e espiritual, que eu tenho que abrir mão das coisas dessa carne, até mesmo, eu falei, né, da bebida, falei, né, do ladrão que se converte a Deus, abrir mão. Vou tentar uma coisa assim mais forte, mas às vezes é uma coisa pequena. Ai, mas eu aprendi isso desde pequena. Me parece assim, eu não gosto muito, mas eu vou dar aqui um exemplo meu. Eu, quando era nova, assim, eu gostei muito de falar o que eu penso. E às vezes eu percebia que eu magoava as pessoas, porque eu falava as coisas, e às vezes você magoa as pessoas. Aí o que eu falava pra mim? Se não gostou, o problema é dela. Eu falo a verdade. E eu me justificava como se eu estivesse certa por eu estar falando a verdade. Mas era a minha opinião. E eu não me importava se estava magoando as pessoas. E a gente vai crescendo em Cristo e eu aprendi que Deus se preocupa com aquilo que nós falamos. Por quê? Porque não me dá o direito, por eu estar na minha justiça, estar falando a verdade, e magoar as pessoas. Eu não tenho esse direito
de ofender e magoar as pessoas. Então a gente começa a aprender o quê? Porque até, por isso que eu falei, a gente tem que policiar o que a gente fala, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente veste, justamente por causa disso. Eu não tenho direito de magoar e ofender as outras pessoas. Ah, Liliane, então você está falando que a gente tem que ser... Não, não é ser falso. Mas se você consegue examinar o que você faz e o que você pensa, por que eu vou falar algo que eu sei que vai só ofender e magoar a pessoa? Eu também tenho que respeitar as decisões. Se Deus, olha só, vamos colocar assim, se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, você vai lá escolher. Porque eu sou melhor do que Deus em julgar e condenar a pessoa, não respeitar o livre-arbítrio dela? Você tem que se colocar nessa posição. Pô, calma aí, Deus deu o livre-arbítrio, mas eu sou cristã, não posso compactar com isso. Aí eu começo a condenar e julgar as pessoas porque eu acho que aquilo ali está errado. Pode estar errado. Lembra que a gente falamos lá? Ensinar de maneira branda. Você vai passar o que é a vontade do Pai. E as pessoas, ela têm o direito de escolher. Eu escolho agradar a Deus. Então, vou fazer por onde agradar a Deus. Agora, eu que escolhi agradar a Deus, eu não tenho o direito de ofender e magoar as pessoas. Eu não tenho direito. Eu tenho o direito de obedecer a Deus. Ou você acha que Cristo escolheu obedecer a Deus e queria morrer? Não, ele não queria morrer. Mas ele obedeceu a Deus e foi morto. Porque era a vontade de Deus. Porque era o propósito de Deus. Aí você fala assim, Liliane, você escolheria o quê? Eu não sei. Mas Cristo escolheu me salvar. Isso eu sei. Então, temos que parar e pensarmos. Temos que analisarmos. Então, não me dá o direito de querer falar para as pessoas porque eu julgo correto e sair passando por cima das coisas. Então, temos que ter cautela, temos que estar em Deus, temos que estar orando, pedindo muito a Deus, Senhor, me ensina a ensinar, né? E me ensina a obedecer, porque a gente também estamos do outro lado, temos que obedecer a Deus, né? Então, temos que estar pedindo a Deus que se cumpra em nós esse propósito de levarmos a sua mensagem e também de aprendermos, né? Conforme a vontade de Deus, não a minha. Não a sua justiça, mas a justiça de Deus. Não a justiça do mundo, do homem, que é falha, mas a de Deus que vai ser sempre perfeita. Então, Pedro ele vai enfatizar em sua mensagem que os seus eleitores eram forasteiros neste mundo e que por mais que sofressem diversos aspectos, seriam algo passageiro e temporário. Aqui somos apenas hóspedes na terra, pois a nossa pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. E compete a gente patriarmos mais pessoas para Deus lá no céu. Então, temos que aprender a ensinar, temos que aprender a obedecer e temos que nos disponibilizar para Deus. Abrir mão do nosso livre-arbítrio e fazer a vontade de Deus. Porque, né, temos o livre-arbítrio. Eu tenho, por Deus dado, o direito de escolher o que eu quero. Só que será que tudo que eu quero escolher está agradando a Deus? Por isso que eu falo, a gente tem o direito de abrir mão do nosso livre. Não, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Não abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu conceito do que é justiça, do que é certo e errado. Eu quero viver a sua justiça. Temos que entender isso. E que as coisas de Deus são espirituais, são celestiais. Essa é a diferença. A gente sabe, a gente fica muito preso naquele mundo, a esse corpo aqui pecaminoso e esquecemos da grandeza que é esse propósito de Deus para nossas vidas, que é a salvação. Então, dispersos por um propósito. A dispersão do povo de Deus sempre teve um propósito especial a ser atingido. Estou no tópico 2, tá? Atingido, seja na disciplina, seja no testemunho para outros povos, seja no ensino. O certo é que Deus se utilizou dessa expediente para conduzir o povo ao Egito e por lá foram escravizados por 400 anos, até sair na direção da terra prometida.
Ele vai falar aqui uma coisa, eu até marquei aqui. Talvez a acomodação atual exija uma perseguição. Isso aqui ele colocou aqui, né, um pensamento dele, que ele vai fazer aqui uns comparativos de o povo estava super bem, daqui a pouco sofreu uma perseguição e se dedicaram mais a Deus e se desviaram ali do seu caminho. Você vai ler muito isso no Antigo Testamento, né? O povo eleito, né, os primogênitos sendo escravizados em determinado momento, e Deus enviando os profetas, se arrepende, né, se conserta diante de Deus, e coisas ruins depois vinham e aconteciam porque eles não obedeciam. Então ele coloca aqui, talvez a acomodação atual exija uma perseguição, né? Ele coloca tipo assim, estamos vivendo tempos tão bons, talvez, né, seria bom, né, acontecer algumas coisinhas assim, pra gente se dedicar mais à vontade de Deus, igual o momento que estamos vivendo hoje, pandemia, com certeza você que é cristão está orando muito mais. Não é possível você, como cristão, salvo, vendo pessoas morrendo ao seu lado, você não está se dedicando à oração, a levar a salvação às pessoas, vidas doentes que estão, né, se perdendo aí. Então, isso aqui, né, é o que ele está colocando aqui, atual exija, né, uma perseguição, que possamos, né, assim, sair da zona de conforto e partir, né, realmente para a guerra. Isso aqui é uma percepção dele. Então, Pedro se dirige aos dispersos no ponto, né, nessas localidades e a demonstra, né, vai ensinar e testificar da vida, prática, qualidade de vida com o Senhor, né? Ele vai passar ali esses ensinamentos. Existe um propósito no fato de vocês estarem dispersos, né, nas diversas regiões misturados com gentis, pois vocês são diferentes por pertencerem a Cristo. A igreja de Cristo está espalhada no ambiente social para testemunhar. Então, estamos nesse mundo que não pertencemos, igual falamos lá no outro tópico, não pertencemos a esse mundo, mas estamos aqui para quê? Para testemunhar de Cristo. Esse é o propósito. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, é testemunhar de Cristo. Eu acho, salvo não tem que se preocupar com o que você acha, tem que se preocupar com o que Deus quer, com o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Que possamos testemunhar de Cristo Jesus. Então, exclusividade cristã. Eram eleitos em Deus Pai. A eleição era um conceito comum para os cristãos do primeiro século, diferente das questões que houve em determináveis discussões ao longo do tempo. Para os primeiros eleitores, era algo muito natural a compreensão de que os salvos eram eleitos desde a fundação do mundo. Isso aqui, né, eleitos em Deus. Deus escolhia, né, as pessoas. Esse aqui é o entendimento que se tinha. E eram santificados no Espírito. Não há salvo que vivia independente da sua vida cristã. Aquilo que eu falei, abrir mão, né? Eu sou assim, eu vou abrir mão porque eu quero agradar a Deus. Eu não quero mais ver as coisas que esse mundo me oferece, mas sim as coisas que Deus manda lá do alto céu. Então, em espírito, né? Então, assim, você abre mão. Então, você depende daquilo que Deus tem para sua vida, não desse mundo. Pois há uma implicação direta na vida de um cristão, a demonstração de um comportamento ético e moral. Lembra que eu falei, vou falar o que eu penso, porque é verdade, eu posso falar, aí não me importar em magoar, né? Isso é uma postura ética. Eu tenho que pensar não só em mim, o que faz bem para mim, mas no que? No social, né? Vale incluir, né, um comportamento que você tem. Eu até falei, é bom ler, né,
estudos comportamental, de ética, moral, isso é muito legal você ler, para você entender, principalmente a sociedade em que você vive, ou se você pensa em ser missionário, que você vai se incluir, como que é o comportamento das pessoas, como que elas veem, né, o convívio social. E é isso que a ética e a moral, o estudo, né, da ética vai ensinar. E é que ele fala, né, que a pessoa que está no Espírito, em Cristo, a demonstração de um comportamento ético e moral na prática da justiça e na expectativa de agradar a Deus. Né? Agradar a Liliane, né? Eu falei, não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E eu tenho que viver a vida num propósito de agradar a Deus, de fazer aquilo. Liliane, eu não sei o que agrada a Deus. Lê a Bíblia, né? Busca na Bíblia. Estuda a palavra, procura se especializar. E isso só é possível pela presença exclusiva e maravilhosa e extraordinária do Espírito Santo. Tá vendo? A gente tem um remédio aqui, o Espírito Santo, que vai trazer para nossas vidas como que devemos nos comportarmos, como é que devemos, né, absorver os ensinamentos de Deus para que possamos estar agradando a Deus. Porque de nós mesmos a gente não tem essa condição. O Espírito Santo que nos capacita. Então, eram chamados para a obediência. A eleição e a santificação estava diretamente ligada ao relacionamento que deveria ser desenvolvido pelos cristãos de obediência irrestrita aos ensinos e mandamentos de Jesus, suportando com determinação e perseverança as perseguições em busca de tão grande vitória. Então, chamados para o quê? Obediência. Obedecer o quê? A palavra de Deus. Até eu esqueci de passar aqui. Então, a obediência é muito importante na vida do cristão. E Pedro vai falar isso lá na saudação dele. Por isso que eu falei que saudação rica, grandiosa essa de Pedro. Então, eram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O conceito de sacrifício do Antigo Testamento estava na mente de Pedro, demonstrando por semelhança o que acontecia com o sangue dos animais que eram oferecidos para o perdão dos pecados do povo de Israel. Agora, o pecador que receber Cristo como Salvador recebe a purificação completa dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, entender, nada e ninguém pode substituir o sangue de Jesus em nossas vidas. Que benefício extraordinário. Então, só o sangue de Jesus para nos remir dos nossos pecados. Só o sangue de Jesus para remir, né, dos nossos pecados. A gente tem que ter essa convicção e entender que só somos remidos pelo sangue de Jesus. Foi esse o propósito do sacrifício, a remissão dos nossos pecados. E através de quem? Do sangue de Cristo. Então, eu vou colocar aqui no próximo slide, eu coloquei assim, podemos observar que o autor colocou, eram usando o passado, você vê, né, tudo eram eleitos em Deus, eram, assim, o entendimento, né, daquela época, Pedro ali pegando, era essa. As pessoas tinham isso no seu entendimento, que eram eleitos por Deus, eram santificados pelo Espírito Santo, eram chamados para obediência e eram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, aquele povo ali que Pedro está pregando, que está ali no meio gentil, eles tinham essa consciência, que eram eleitos por Deus, eram santificados pelo Espírito, eram chamados para obediência e eram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, eu fiquei assim, poxa, ele colocou no passado. Aí me fez pensar, e hoje, como são os cristãos? Consegue refletir sobre essa importância? Você consegue refletir o que é ser eleito por Deus? O que é ser santificado pelo Espírito? O que é obedecer de verdade a Deus e ser lavado e remido pelo sangue de Cristo? Será que assim damos essa importância de sermos eleitos por Deus, santificados pelo Espírito, obedecer, remido pelo sangue de Cristo? Somente obedecer, né? Assim, se você obedece, eu acho que tudo já se inclui ali, mas temos que nos atentar a isso. Temos essa noção que é ser remido pelo sangue de Cristo?
que é sermos santificados pelo Espírito Santo? Será que os cristãos de hoje dão importância para isso? A gente vê que naquela época eles tinham, né, essa busca. E hoje? Hoje estamos assim, ai, Deus é amor, isso é que importa, Deus ama todo mundo. Mas é a sua vontade e o seu propósito, os sentimentos de Deus. Coloca esse sentimento, a gente coloca Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas e esquecemos que Deus tem sentimento. E os sentimentos de Deus para como eu vivo a minha vida, para como você vive sua vida, se estamos ensinando, se estamos nos empenhando em aprender para podermos ensinar e resgatar as vidas que precisam ser remidas pelo sangue de Cristo, que precisam conhecer a Deus, conhecer seus propósitos. Será que somos realmente, estamos na funcionalidade de salvos? Porque não basta somente eu ser salvo. O propósito de Deus é maior do que isso. A salvação é para todos. Já falei aqui. Então, será que eu estou empenhada a levar essa salvação a todos? E ensinando? Então, eu peço a vocês, qualquer coisa vocês coloque, né? Questione. Acho que dá para fazer as perguntas pelo Face, mas qualquer coisa depois o pastor Michel vai estar explicando a vocês melhor, se ele vai abrir um canal, se ele vai colocar algum outro meio. Mas, a princípio, acho que dá para vocês colocarem questionamento, até responder essas questões pelo Face. E também, já estuda, eu vou lançar também aqui a lição 2 para vocês estarem lendo, porque vocês acompanham melhor lendo, né? E vai estudando e refletindo, tá bom? E coloquem a pergunta de vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês e enriquecer a vida de vocês com o ensinamento, né, da palavra. Continuem lendo bastante a Bíblia é uma leitura diária, não se esqueça disso, estejam sempre lendo e buscando em Deus conhecimento. Eu leio, não consigo entender muito bem, peça a Deus, peça o Espírito Santo para estar te orientando, assista, né? Tem tantas pregações aí boas, tantos ensinamentos dentro da palavra, você tem que aprender a discerminar, né, o que é bom, o que é de Deus. Ficou alguma dúvida? Pega a Bíblia e vai lá e lê, né, a gente está estudando aqui 1 Pedro, né, vai ler atentamente, tenta entender, entender, e aquilo que vocês tiverem dúvida, podem estar perguntando para que possamos estar esclarecendo. E eu agradeço a todos e que possamos, né, estarmos em Cristo Jesus, assim, aguardando, né, a sua volta e que a Igreja Batista Alfa e Ômega possa estar cumprindo o seu propósito aqui na Terra, que é levar a palavra de Cristo a todos aqueles que precisam, né, da salvação e aqueles que querem estar sempre melhorando e crescendo em Deus. Então vamos orar, agradecer ao nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que possamos estar aprendendo cada vez mais através do Teu Espírito Santo. Vai, Senhor, direcionando, vai, Senhor, dando capacitação, Senhor, àqueles que estão ouvindo e aprendendo a Tua palavra, Senhor. Dá força, vai jogando por terra todo levante, porque sabemos, Senhor, que há uma luta muito grande para que possamos alcançar, Senhor, os seus propósitos. É uma guerra espiritual e que possamos, Senhor, nos fortalecermos na Tua palavra, aprendendo a cada dia mais, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. E graça e paz a todos vocês e que Deus possa estar abençoando ricamente cada um de vocês.